Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast aqui do projeto Vamos Falar de FUM, em colaboração e transmissão na Bola TV. Para hoje temos muita coisa para falar, porque esta última semana, para além do habitual questão dos playoffs, não é? Que entretanto já acabou a segunda ronda e já estamos aqui nas finais da conferência, e neste episódio vamos fazer a antevisão sobre isso. Para além disso, tivemos a questão da lotaria, exatamente, a lotaria do draft, que na noite que aquilo aconteceu, bem, foi o tema mais falado, exato, mais falado que até os próprios jogos que aconteceram nessa noite. Mas para comentar isso tudo, em primeiro lugar, temos aqui o Rafael Rondon, bem equipado, lá está, com a sua equipa, aí os New York Knicks, uma das equipas, lá está, que se apurou aqui para as finais da conferência. E do outro lado temos aqui o Bruno Tomás, aí vestido não é aos Wars, mas é Chicago Bulls, aí com a camisola do GOAT, não é, Bruno? Já agora está tudo bem contigo? Por acaso não tenho nenhuma camisola do Steph. Tenho uma camisola do GOAT, uma do second GOAT, que é o Kobe Bryant, e uma do terceiro GOAT, que é o Nikola Jokic, o carregador de piano mais bem pago do mundo. Uhum. Muito bem. Maltinha, antes de avançar, lá está para a questão dos playoffs, temos a questão da lotaria, como eu estava a dizer, que tivemos aí um resultado que realmente deu que falar. Como eu disse há pouco, foi mais falado que os jogos. Houve a lotaria, depois a seguir houve os 2 jogos de playoffs e a malta estava a falar mais, a comentar mais pelas redes sociais e isso, a questão da lotaria, que os próprios jogos de playoffs em si. Porquê? Porque os Dallas Mavericks foram os grandes vencedores da lotaria. Com apenas 1,8%, subiram 10 lugares, igualando o recorde que era do Orlando Magic com maior subida na projeção, porque o Orlando Magic, tal como os Dallas Mavericks, estavam em 11º, isto no draft de 1992, subiram 10 lugares, 11º para primeiro, com apenas, como eu disse, 1,8%. E ficou muita gente tipo, o que é isto? Os deuses de basquetebol a compensar aqui o Nick Harrison, depois daquele lindo trabalho da trade deadline com a questão do Luka Doncic. Mas é isto. Dallas Mavericks vão ficar com a pick número 1, ou com o Super Flag, que acho que é indiscutível, e vamos ver se vai ficar, não é? Porque com o Nick Harrison nunca se sabe. Mesmo que ele diga que coisa, não sabemos, que após o draft pode fazer qualquer coisa, não sabemos. Mas pronto, de resto, já agora, para dizer o resto, lá está, mais outras posições. Santo António Spurs também foi uma das equipas que ganhou, 6 lugares que subiu, do 8º para 2º. Os Philadelphia 76ers também subiram de 5º para 3º, depois por fim as equipas que baixaram nas projeções, Charlotte Hornets subiu, só desceu um lugar, de 3º para 4º, mas para seguir os grandes derrotados, o Utah Jazz, que desceram 4 posições, tal como os Washington Wizards, e depois, lá está, os New Orleans Pelicans e por aí fora. Comentários sobre isto, Rafael, é como eu estava a dizer, não é? Os deuses de basquetebol, pronto, dar aqui uma segunda oportunidade, ou que queremos chamar aquele Nick Harrison, não é? E os fãs de Dallas contentes, não é? Porque alguma coisa a correr de lá. É aquele contente, mas que como estavas a dizer, mas será que é suposto ficarmos contentes? Será que vem alguma troca aí? Fica sempre essa dúvida no ar. Eu não acredito que isso aconteça. Acho que o Cooper Flag vai ficar nos Mavericks, vai ajudar nesta janela de título e vai continuar a ser para a frente o franchise player. Mas este draft e este draft não, esta lotaria para o draft, basicamente aconteceu aquilo que a regra foi alterada, não é? O anti-tanking, as equipas deixarem de tentar ganhar para o draft. Nenhuma dessas equipas ou deixou de tentar ganhar ou não conseguiam mesmo ganhar, caíram todas, não é? E depois temos as equipas, uns Sixers que sobem também, não é? Os Spurs e os Dallas que acabam por vencer uma equipa que nem tancou, que nem tentou perder. A equipa que perdeu por lesões e trocas que aconteceram lá no meio. Mas dois apontamentos que eu acho que, para mim, enquanto fã dos Knicks,
olhar para um draft e não ver lá o nome da lotaria dos New York Knicks é um alívio. Vocês não sabem o que é ver outras equipas preocupadas com isto. A quantidade de vezes que nós perdemos jogadores, não é? Para os Pelicans, por exemplo, com há uns anos como o Zion, é um alívio enquanto adepto dos Knicks poder olhar para a lotaria e pensar, não, nós não precisamos disso. Agora, segundo, a ironia das ironias teria sido se os 76ers ganharem esta loteria. Que é uma regra que é alterada por causa deles. Sim, são Winky. Podia ser Wiki Rule, não era? Wiki Rules, não é? Ou Wiki Format, digamos assim. 30 milhões. Quantas primeiras picks é que eles tiveram? 15? Nem sei. Só como é que funcionou. É engraçado. E quase ganhavam o draft, a loteria. E ficavam com o Cooper Flag. Pensamos que seria o Cooper Flag o número 1 unânime. Vamos ver. Bruno, também a opinião sobre isto. Dallas Mavericks grandes vencedores, não é? E agora é esperar para ver, porque é um bocado como estávamos a dizer há pouco, não é? Que antes daqui de gravar, que é se o Luca não, o Cooper Flag for trocado, não espanta nenhum de nós, não é? Olá, enquanto membro representante dos Golden State Warriors, tenho uma declaração a fazer ao Nico Harrison. Estamos prontos para ceder Jonathan Kuminga e uma senhora da limpeza pelo Cooper. Eu sei o que vocês estão a falar, dar uma senhora da limpeza já é demasiado para esta troca. E eu compreendo perfeitamente por vocês, mas está na altura. Primeiro, está na altura também da parvoíce do Nico Harrison ter espalhada por mais equipas da NBA e não só os Lakers. E podemos também beneficiar de alguma coisa com isso. Muito bem. Vamos então arrancar aqui para os playoffs, que temos aqui muita coisa para discutir, esta fase final da segunda ronda e também fazer a tal previsão aqui das finais da conferência. Segunda ronda, que na altura que nós gravámos estava no jogo 4, estava por esse caminho. Os Indiana Pacers acabaram por encerrar a série no jogo 5, em Cleveland. Ganharam o jogo. Os vencedores não só desse jogo como também da eliminatória, como já comentámos na semana passada, que aquilo estava a dar muito a entender que ia para o lado de Indiana. Indiana passou para as finais da conferência, em que vai enfrentar os New York Knicks, que na altura que estávamos a gravar estava 2-1 para os Knicks a ganhar essa série. Estávamos para o jogo 4 a ir para isso, em que depois tivemos a lesão no jogo 4, tivemos a lesão de Jason Tatum, tendão de Aquiles, embora, atenção, isto não foi uma lesão logo no início do jogo, foi já no quarto período, em que os Knicks já estavam a ganhar o jogo, basicamente. E foi num jogaço, posso dizer assim, do Jalen Brunson, não é? Aqui, que o Rafa está aqui a mostrar. E não só, também de outros jogadores também, mas Rafael, eu vou dar-te espaço para ti para comentares mais, obviamente, porque és adepto também da equipa. É que atenção, é verdade. Nunca ouvi o Rafael o que é que deu? Não, atenção, eu estou a falar do jogo 4 que os Knicks ganharam. É verdade que depois os Celtics no jogo 5 fizeram aquela vitória em casa para não serem eliminados, mas depois os Celtics não, desculpem, os Knicks no jogo 6 arrumaram com o assunto e era o expectável, digamos assim. Mas eu vou deixar espaço para tu comentares esta fase final desta série. Primeiro é histórico para os Knicks. Há 20 anos que não iam a uma final de conferência. Há 25 que não iam a uma final de conferência. Peço desculpa, isto é... Meu Deus. Mas nós tínhamos falado a semana passada dos problemas que os Celtics estavam a ter ali em fases finais dos jogos e em momentos de decisão dos jogos. Mas mesmo no jogo 4, em que o Tatum estava a fazer um jogaço, era finalmente um Tatum versus Brunson que estava a acontecer ali. Mesmo com esse jogaço do Tatum,
aconteceu exatamente a mesma coisa que nos outros jogos. Um swing de 20 pontos. Porque os Knicks, na altura em que o Tatum, infelizmente, tem aquela lesão que nem para o ano, em princípio, joga, os Knicks estavam a ganhar por 9 no quarto período. Iniciaram o quarto período a perder por 12. Tentar mais um swing ali. Os Celtics voltou a acontecer o mesmo aos Celtics. Aqui caso de estudo ali o que é que se passou com a equipa. E acho que os Knicks afastam ali um bocadinho aqueles primeiros 2 jogos e depois, ainda por cima, depois da derrota no jogo 3, em que pronto, foi uma sorte dos Knicks nos primeiros 2 jogos e não ganham mais nada, e que houve ali essa dúvida na mesma. E os Knicks acabam por fechar a série em casa, 38 pontos de vantagem. Aquilo nem houve discussão, aquilo não houve história. E os Celtics perdem os jogos todos da mesma forma, que é um lançamento de 3 pontos. Deixou de entrar e não houve nada que os Celtics tentassem ali diferente para dar a volta. E isso é, para mim é a coisa mais estranha. Foi o que tínhamos falado semana passada. A estranheza que é os Celtics não tentarem arranjar uma outra maneira do jogo. Tanto mesmo com o Tatum no jogo 4, aquilo havia já alguns minutos ali que a bola não estava a entrar da mesma forma. E daí estarem a perder novamente com os Knicks. E é um jogaço através do Bridges e os Knicks conseguiram ali ao longo da série adaptar-se mais vezes ao jogo dos Celtics, que é assim, a bola deixou de entrar. Não é? E acho que mesmo no jogo 5 os Knicks foram um bocado culpados Sim. um bocado por isso. Estavam em vantagem, estavam ali mais ou menos, e foi muito. Isto é, os Knicks, acontece com os Knicks, com os Celtics, com todas as equipas, que é o iso ball. E o jogador tem a bola, e mais ninguém toca na bola, mais ninguém lança. E as lideranças perdem-se, que é um ar. Mas acho que os Knicks nunca vão. As pessoas nunca se vão lembrar desta vitória, desta eliminação dos Celtics como uma grande série dos Knicks, porque foi. E vão se lembrar da lesão do Tatum, apesar de que aquele jogo está a 3 minutos de terminar o jogo, 9 pontos de vantagem para os Knicks e com o momentum todo, aquela vitória, aquele jogo ia fazer 3-1 para os Knicks. Mesmo que houvesse o 3-2, que acredito que houvesse o 3-2, o jogo 6 poderia ser diferente, mas acho que iam ter uma resposta dos Knicks na mesma. Portanto, vai ser um bocado ingrato sempre que é a lesão do Tatum. E não. Porque se fala da lesão do Tatum, acabou com 40 pontos, a 3 minutos de acabar, mas o Brunson acabou com 39. E acho que vai ser, assim, vai ser sempre um bocado ingrato. Para mim foi o melhor jogo dos playoffs de ambos. Dos Sim, playoffs. sem dúvida. Dos playoffs, tanto o Tatum como o Brunson. Foi um jogaço Sim. dos dois, sinceramente. Mas, diz, desculpa. Não, ia só dizer que o melhor jogo dos Knicks dos playoffs inteiro é o jogo 6, que é tudo perfeito. Sim, e os adeptos, opá, era... Sim, mesmo tudo, o foi jogo, tudo mesmo o jogo perfeito. 4, mesmo o jogo 4, sim, também tivemos ali apoio, mas acho que o jogo 6, como foi aquele jogo de eliminação, acho que teve aquela, não é? Aquele ambiente ainda mais coisa que até ajudou. E ser contra os Celtics. Ser contra os Celtics também. Os Knicks iam perder contra os Celtics. Toda a gente dizia que os Knicks iam perder contra os Celtics. Mesmo a ganharem por 2-0 a série, os Knicks iam perder contra os Celtics. E é aquela coisa que deu ânimo aos jogadores e dá alento aos adeptos, claro. Obviamente, ver esta série, eu falei aqui que o elemento-chave, se os Knicks pudessem ganhar, tiver alguma chance de ganhar 2 jogos, 3, seria o Karl Anthony Towns, que acaba por fazer uma série mediana. Ok, sim. Digamos, mais. Há Às vezes medíocre. sim, muitos problemas de faltas, muita dificuldade ali em aparecer. Eu disse isto, olhar para o jogo 5 e o melhor big man do jogo ser o Cornet. O Cornet, que atenção, aquele jogo 5, meu Deus, parecia parecia o Bill Russell, não é? Parecia o Bill Russell, tipo ao motor, coisa assim. Ele estava ridículo, meu Deus. Exato, nada passava por ali, era quase, atenção, o Cornet nesse jogo, já não sei em quanto tempo ele teve em campo, mas não teve assim 30 e tal minutos,
teve perto de um triplo-duplo com abafos, ou seja, teve um ressalto e a 3 abafos, ou 3 blocos, como queiram dizer, tipo, realmente foi absurdo aqui o Cornet. Mas sim, agora passando para ti, Bruno, focando mais na questão dos Celtics e até focando um bocado no futuro, tivemos a questão da lesão do Tatum, que depois foi avaliada e foi rompimento no Aquiles, em que já foi operado, salvo erro, e normalmente esse tipo de lesões é uma época. É uma época, mesmo que a malta pode dizer, se calhar em abril, mas eu não estou a ver ele a regressar em abril, a faltar 1 ou 2 semanas para os playoffs ou para a post-season, não é? E fazer milagres, não é? E depois temos a questão também do Jaylen Brown, que tem um menisco parcialmente danificado e não temos mais, mais informações, só sabemos disso, que foi reportado. Isso também é mau sinal, porque se caso houver reparo no menisco, o Jaylen Brown também, e depende da recuperação, obviamente, pode falhar. Lá está, como digo, depende da recuperação, pode falhar também. Às vezes. É isso, é tipo, mas depende, lá está, como é que correr a operação, e também que tipo de operação, pode reparar, pode tirar, Se vão separar o menisco, se vão tirá-lo, se vão substituir ou o que for, tipo, por exemplo, Lonzo Ball substituiu, por exemplo. Mas, Bruno, próximo ano dos Celtics, acho que é para esquecer com este cenário, não é? Se os 2 franchise players, o Tatum é quase certo que vai falhar a época toda. Para o ano vai ser complicado. E atenção, antes desta eliminação e antes destes playoffs arrancar, já se falava que a equipa ia haver ali mudanças para a questão do cap space. Principalmente por ser repeater da do second apron. O que é que tu achas que vai acontecer neste off-season? Os Celtics perdem com os Knicks para mim, porque, e como o Rafael disse bem, foram condenados pelo seu próprio sucesso. Acharam que aquilo que funcionou e bem o ano passado ia funcionar nesta época. Não quiseram mostrar algo diferente. Sim. Os Knicks estão acho que olharam para os Celtics e sentiram aquilo que sentiram o ano passado com os Pacers, mas deles próprios. Que é uma equipa chegar ao fim dos playoffs toda arrebentada de tal maneira que aquilo parecia remendos de remendos. Continuo a dizer, custa-me muito que a primeira pessoa que falem é no Drew Holiday em vez do Porzingis. Cada vez mais o Porzingis mostrou que foi um no-show em 2 séries de... Não 2 séries de playoff, mas 2 anos de playoff. O que é extremamente preocupante. Eu acho que os Knicks mostraram que são uma equipa chata. E vai ser engraçado ver uma rematch na final de conferência. Acho que o Rafael está ali um bocadinho chateado com o último jogo em que os jogadores dos Pacers estão a tirar para um lago. Porque foi um jogo histórico. Contudo, o que é que eu acho que vai acontecer aos Celtics? Os Celtics não podemos esquecer que foram vendidos recentemente. Então, podem, se continuarem o ano que vem, vão ser repeaters de second apron, o que traz umas penalizações cada vez maiores. Temos, se calhar, uma época já perdida, com a saída da época completa de Jason Tatum e parte da época de Jaylen Brown. Acho que vão ter que fazer um small rebuild, até porque, principalmente os postos, o Al Horford, é provável que se reforme. Sim, há essa possibilidade, é verdade. Principalmente porque, se calhar, se voltassem a tentar pelo título, se calhar fazia mais um ano. Mas não me parece que os Celtics vão ser uma equipa de candidatos ao título. Eu não sei se eles têm os piques deles ou não. Do próximo ano acho que tem. Acho que ainda tem para o próximo ano. Ok. Isso muda também tudo?
Isso muda também a perspectiva que vão para o próximo ano. Tem. É muito complicado. E, Infelizmente é e muito complicado. muda, e muda também a dinâmica da Conferência Este. Completo. Durante o ano todo, sempre dissemos que a equipa favorita era os Celtics. Sim. E os Pacers? Ok, ainda é cedo, ainda faltam trocas, faltam off-seasons, free agencies, ok. Sim, a questão de Quem são os Giannis, que- onde é que calha, Kevin Durant e Quem são pronto. os favoritos para o ano? Pois, está aberto. Tu tens agora... Washington Ok, Wizards. Pacers, imaginem mesmo que Pacers ou Knicks ganhem o título, ninguém os vai ter como favoritos absolutos. super favoritos, já. É uma Os Knicks era sala... preciso ali primeiro, e depois não sabemos o que é que vamos esperar dos Sixers. Pois, a questão da Os pique, Cavs não é? e dos jogadores das lesões. Exato. Os James McKay. Cavs perderam completamente o hype todo que tinham, perdendo nos playoffs. Não, já ninguém os. É incrível, fazem uma época excelente, chegam aos playoffs, perdem também com algumas lesões, pronto, mas perdem contra os Pacers e pronto, já ninguém acredita nos Cavs, que perderam completamente a credibilidade de topo. E depois, houve muitas notícias de um jogador que queria sair de Milwaukee porque não conseguia ganhar um título, porque não conseguia ganhar aos Pacers, não conseguia ganhar aos Celtics. E entretanto, Mas com os reportes. Já que falas, desculpa, Diz. Rafael, já que falas nisso, esta semana, ao que parece, vai haver reuniões dos Giannis com a direção e podemos ter aí finalmente o tal anúncio, não é? Mas será que há uma troca? Ou será que é o Giannis a dizer, pessoal, este ano não há Celtics? Arranjam uma equipa para eu ganhar isto ou não? A questão é como. A questão é Que é um como. peso super pesado que não está lá para o ano. Sim, Não mas vai estar. a questão é como, percebes? É que eles têm muitos jogadores free agents, podem perder no mercado, Gary Trent, Brook Lopez, pá, e podem perder porque são uma equipa, lá está, falando de second aprons, também eles são second apron, Bobby Portis, Mas é isso. é, São esses jogadores que vão sair e, e eles podem ir buscar uma equipa nova. e Os não mesmos tens, jogadores que eles vão querer são os jogadores que os Celtics vão querer. e não Por tens o exemplo. Lillard, que tem a mesma lesão que o Tatum, por exemplo. É Pois assim, é. o Lillard também foi o Aquiles também, e vai ficar tal como o Tatum. Estamos aqui a perspectivar, o Lillard também deve falhar a época toda. Pô, ainda por cima, o É, Lillard que não tem 27 anos como o Tatum. E vamos ver se vamos ter Dame Time como tivemos até agora. Pois, é outra questão. E, lá Esta está. lesão, e tem mais ou menos a mesma idade, basicamente terminou a carreira de Kobe Bryant. Uhum, sim. E é como eu estava a dizer, é tipo a idade. Uma coisa é uma lesão como o Tatum, 27 anos, outra coisa é que eu já com 30 e tal, e pá, claro, é mais complicado, mas sim, o Oeste, eu percebo que estás a querer dizer, Rafael, está muito aberto, muito aberto, abriu completamente. exato. Só vou estar aqui, só para aligerar um bocadinho o ambiente, imaginem uma equipa com Bobby Portis e o Green. Só se estraga uma casa. Sim, sim. A mesma resposta de Rafael eu dou também. A mesma resposta. Eu acho que era uma excelente equipa para o hospital psiquiátrico. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas vamos estar Um atentos podcast. aqui aos... Diz, Rafael. Fazerem um podcast. Sim. Continuarem. E esse é memorável, de qualquer das maneiras. Ia ter muita audiência, isso é verdade. Mas vamos ver estes Celtics que há 2 meses atrás eram os fortes candidatos para ganhar este título e para o ano também, não é? E agora de repente acontece isto tudo e vamos ver como é que vai ser, porque é como o Bruno falou, o Joel é o jogador mais falado porque é um jogador com algum valor, é que o Porzingis, mesmo que tenha um contrato expirante, 30 milhões, já vimos que o Porzingis, mais uma época, mais a questões de lesões, e nesta casa é uma doença, com isto não ganhas valor, não é? E está complicado as questões da second apron, não é? E para além de acrescentar isso, ainda há outras dúvidas como a questão do Al Horford, como o Bruno estava a falar bem, se vai reformar ou não, porque se caso reformar, ainda por cima a Cornet que é free agent, que pode haver uma proposta assim mais
a nível financeiro é mais aliciante e saia, e de repente os Celtics só têm Nemiasqueta. Claro que para nós portugueses é fixe ver Nemiasqueta a titular, mas acho que para a malta de Boston só ter um posto como o Nemiasqueta é assim, não é? Vai ser um bocado complicado, mas vamos ver como é que o Brad Para Stevens... nós ficamos extremamente contentes. Nemias para a Defensive Player of the Year Contender para o ano. E Até até para porque o não próprio sabemos se o Nemias. Victor Wembanyama vai voltar ou não. E para... É nosso, pá, é nosso. Vamos para o Marquês. Bruno, e para o próprio Nemias, que vai se valorizar como titular. Não é? Sim, sem dúvida. Isso e se estiver em grande nível, então cuidado, pode ser um jogador que não seja de contrato mínimo, seja superior. Mas pronto. Próxima série, não, podemos já falar desta questão da. Podemos continuar aqui na questão a falar dos Knicks já falei há pouco dos Knicks e dos Pacers, fazer já aqui uma antevisão sobre esta final da conferência do Oeste. Pacers Knicks vai ser muito engraçado. E vai ser um rematch, vamos dizer assim, do ano passado, não é? Que tivemos estas duas equipas, não nos finais da conferência, mas foi na segunda ronda que, bem, correu mal para os Knicks naquele último jogo, para além dos Pacers estar com aquela eficácia brutal, bem, questões de lesões, o Oji Anunoby, que pronto, não dava para jogar, e depois o Brunson também foi a mão, não é? Anunoby, o Brunson, o Julius Randle, o Josh Hart, Mitchell o Robinson, Mitchell Robinson. tantos casos. Mas, Se você Rafael, lembram que há um jogo que os Knicks ganham, que é um jogador que não jogava há 2 meses, que é o Alec Burks, que faz um jogaço. Verdade. sim, é verdade. Exato. Ok. Mas, Rafael, passando para esta série não, para esta final de conferência, otimismo para os Knicks ganhar estes Pacers, que, a meu ver, dando a minha opinião, é a equipa que está em melhor forma. Provavelmente até destes playoffs. É difícil não haver otimismo depois de eliminar estes Boston Celtics. E a maneira como eliminaste 4-2, a fazer bons jogos e a crescer muito no nível nível de jogo. Pronto. E o ano passado os Knicks tiveram a um lançamento de fazer 3-1 na série com os Pacers. O Andrew Nembhard que faz um triplo do meio da rua e, e pronto, depois as lesões deram ali um bocadinho de cabo de tudo dos Knicks, né? Eu acho que vai ser uma série bastante renhida. Acho que é uma rivalidade que está a crescer bastante. Já o ano passado foi uma coisa fantástica, apesar de eu ter ficado um bocadinho só a não gostar assim do Halliburton, não é? Sabe-se lá porquê, mas acho que isto tem potencial para ser jogo 7 também, porque as equipas são bastante compatíveis para isso. Vai ser uma luta bastante interessante. Um, Outra vez, eu volto a dizer isto, acho que o ponto diferenciador da série pode ser o Karl Anthony Towns, se lhe apetecer ser o líder ali, o líder da equipa, não, que é o Brunson, mas o líder dos pontos ali, atacar o jogo interior. Se ele quiser fazer isso, acho que os Knicks podem estar ali em vantagem. Se não houver Karl Anthony Towns, acho que é. Mesmo com vantagem é jogo 7, mas pronto. Mas voltando ao início à tua pergunta, acho que sim, otimismo, apesar de saber que vai ser uma coisa dura. Uhum. Bruno, passando para ti, aqui o Rafael já tocou aqui algumas partes, até mais do lado dos Knicks. O que é que também queres acrescentar, e também, se quiseres, tocar um bocado para o lado dos Pacers? Para mim, eu acho que mesmo se houver Karl Anthony Towns, se quiser explorar o perímetro, não podemos esquecer que do outro lado podemos ter Miles Turner. Pode por completo, como já fez esta off-season, dominar as tabelas. Eu acho que os Knicks vão ter um problema muito complicado, e curiosamente parece que eu estou aqui a fazer uma piada, mas com o pace dos Pacers. Porque realmente a forma como eles jogam é extremamente rápida. A forma como ou seja, o número de posses de bolas, os médios por jogo que eles têm face a qualquer outra equipa é muito grande.
E não sei até que ponto os Knicks vão ter pedalada para, se for o jogo 7, para aguentar o jogo 7. E não acontecer um bocadinho o que aconteceu o ano passado, até porque o ano passado eu achava que eles tinham o melhor banco do que têm este ano. E isso pode ser um problema. Contudo, isto é praticamente um 50-50. São duas equipas. Pode cair para qualquer lado. Pode cair para qualquer lado. É certo que os Knicks vão entrar nesta. Os dois clubes vão entrar com uma moral para esta final das conferências do Catan, não podemos esquecer. Uns eliminam a number one seed da conferência, os outros eliminam o principal contender e os campeões do ano passado. Podem dizer o que quiserem. Podem dizerem o que quiserem, que soluções e isto e aquilo. Mas o importante é o final. É como qualquer outro desporto. As desculpas podem-se dar, mas no final a moral continua lá. E o que é verdade é que eles foram os justos vencedores. E tanto uns como aos outros, tivessem toda a gente disponível até ao final, não sei até que ponto não passavam. Podiam principalmente passar em mais jogos, principalmente o caso dos Pacers, necessitarem de mais jogos, só precisaram de 5 jogos desta vez, podiam ter precisado de 6. Mas não duvidava. E eu acho, honestamente, que quem sair do Oeste pode fazer uma gracinha nos playoffs. É certo que quando olhamos para o Oeste, as duas equipas parecem mais completas no seu jogo. Parecem que têm menos lacunas, se me entendem. Estão muito completas no perímetro e na luta das tabelas. Contudo, a decalagem não é assim tão grande entre tanto os Pacers e os Knicks, passas ao KC Thunder, e a minha aposta para ganhar neste momento o troféu Larry O'Brien, que é os Minnesota Timberwolves. Mas é o que eu estou a dizer. Eu acho que vamos ter uma final de conferência, a saber, a final da NBA, extremamente disputada. Só espero é que não aconteça uma coisa que eu sinto que está a acontecer nesta NBA moderna, que é as séries são disputadas, os jogos não. O que quero dizer com isto? Há muitas vezes blowouts em playoffs. Então em jogo 7. Por vezes tu tinhas por vezes tu tinhas nos anos 90 e até nos inícios da época 2000, da era 2000, jogos, séries que iam a 5 jogos, mas pareciam mais taco a taco do que séries que vão 7 jogos nesta iteração. Também pelo facto do lançamento de 3 pontos depender tanto e o acerto ou a falhança e principalmente o fluxo do jogo ser tão importante nisso, faz com que os blowouts sejam muito mais normais de acontecerem. E tiram um bocadinho o espetáculo. É certo que continuamos a ter jogos que vão até à última. Mas o mais certo é tu ter jogos que tendem logo para um lado ou para o outro. Sim, já tivemos reviravoltas surpreendentes nestes playoffs, mas concordo contigo que, como eu estava a querer dizer, tivemos jogos 7 em que desiludiram. Que, aliás, já vamos comentar um deles, não é? Verdade. Neste episódio. Estava mesmo a pensar nele, portanto. Mas pá, e eu concordo contigo que é engraçado. É engraçado que os dois jogos 7 que houve, a minha equipa teve envolvida e teve dos dois lados do problema que o Bruno está aqui a falar. Os Nuggets com os Clippers e com os Thunder. Já vamos falar disso. Eu, lá está, dando a minha opinião, eu acho que vai ser uma série longa, como o Bruno. E aliás, até pegando no que o Bruno diz, eu acho que vai ser um bocado como tu dizes, vai ser competitiva, mas acho que vai acabar por haver jogos em que os Pacers vão estar, meu Deus, e os Knicks. Até pelo estilo de jogo de cada uma das equipas.
A probabilidade disso acontecer é muito grande. Imagina, Não sei se concordam, tanto um como os outros são, passo a expressão e desculpem o localismo, equipas de engano. Sim. Quando entra, aquilo corre muito bem, quando corre mal, às vezes é um desastre, e às vezes estás a entrar na mesma roldana, se assim me entende, se faça entender, em que as rodas se entrelaçam nas duas equipas para fazer um jogo competitivo e interessante até ao fim, pode acontecer menos frequentemente do que pensamos. Sim. No ano passado, os jogos nem foram assim muito, se lembram, os jogos também houve ali muita discrepância. Ganha por 20, perde por 20, ganha por 15, perde por 17. Sim. Foi assim um Olha, bocadinho, tanto no último jogo. A série dos Knicks contra os Pacers foi um bocado assim, por exemplo, ano passado. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente, é o que eu estou a dizer. É realmente, e aliás, dando um exemplo, não me admirava nada os Pacers no jogo 1, que é Madison Square Garden. Os Knicks têm a vantagem porque foram a equipa melhor classificada. Porque há a malta que tem dúvidas que é a equipa que tem vantagem caseira nestes casos, que não está o primeiro nem o segundo, não é? Não está os Cavs nem os Celtics, e é os Knicks na mesma, que é o terceiro, digamos assim. Não é a equipa que eliminou o primeiro, mas pronto, é só para a malta estar esclarecida. Mas eu não me imaginava nada que os Pacers no primeiro jogo dessem uma coça, entre aspas, aos Knicks, e no segundo jogo os Knicks dessem a coça. Por exemplo, estão a ver? Tipo, os Pacers no primeiro jogo ganham por 20 e tal pontos, é que o jogo está resolvido no quarto, antes de chegar ao quarto período, e os Knicks respondem e ganham. Mas está resolvido, com tudo o que temos visto nestes playoffs, está resolvido no quarto período por 20 pontos. Não está, é verdade. Por tudo o que tens razão. Os Knicks, os Oklahoma City Thunder também, não é de fiar. Sim. E atenção, mesmo os Pacers não foi 20 pontos, mas foi uma diferença grande contra os Cavs. Mas a meu palpite acho que vai mesmo a jogo 7. Agora, para tirar o 50-50, eu vou um bocado para os Pacers. É o tal 51-49. E eu vou pelo fator de estão em melhor. Acho que tem o jogo mais oleado, dá mais confiança. Eles, principalmente o ataque e o jogo mais fluido. Os Knicks, é verdade que tivemos grandes jogos, mas é um bocado como o Rafa estava a dizer, e não, só agora é que tivemos aí um grande jogo dos Knicks. Já os Pacers já tivemos alguns. E eu vou confiar mais nisso, e é uma equipa que realmente, até no estilo de jogo, gosto mais de ver os Pacers com os Knicks, sinceramente. Embora, Clutch Time, gosto mesmo, adoro o Jalen Brunson, o Clutch Time, Captain Clutch, Jalen Brunson. Que atenção, mas já ganhou o prémio. O prémio, exato. Embora muita gente tenha dito que os Knicks no Clutch Time têm certa vantagem, sim, mas é certa, e até dou mínima. Não podemos esquecer que do outro lado, Haliburton, Nembhard, não é? Que pode aparecer também, e já apareceu no ano passado também em Clutch Time, por isso cuidado. E Nembhard, que atenção, tem sido um jogador que nestes playoffs, já no ano passado tem estado on fire. Mesmo, tem uma evolução muito grande do ano passado para este, tem uma evolução bastante grande do Nembhard. O Miles Turner que tem estado bem, está a jogar bem para o seu contrato, está a jogar bem, que ele é um jogador free agent, está a jogar bem para o seu contrato, e o Siakam está a se apertar bem também dos dois lados do campo. Vamos passar então para o outro lado. Pode ser que haja uma série novamente sem hack a Mitch. Mas olha, gostei do pavilhão Madison Square Garden ali a incentivar o Mitchell Robinson, mesmo a falhar os lances livres, ali no apoio a ele. Gostei muito. Mitch, e mesmo assim perdem. Sim. Queimar faltas enquanto não está no bónus. Incrível. Grande João Mazula. Mas pronto. Passando para a Conferência Oeste, os Minnesota Timberwolves eliminaram os Warriors. Quando nós falámos, a série também já estava 3-1 e a questão, já falávamos do Stephen Curry que não jogou, até no jogo 5 não jogou. Era só provável, nem era 100%, pudesse regressar no jogo 6, e nem sabíamos como é que ia regressar, mas acabou por isso nem acontecer. Os Timberwolves arrumaram o assunto logo em 5 jogos, e assim passaram para as finais da conferência, e vamos ver os Warriors, a questão do Kuminga, que, atenção, foi o melhor jogador ofensivo dos Warriors, pós lesão de Stephen Curry.
de um jogador que não podemos esquecer que nos playoffs e até no play-in estava fora da rotação totalmente, que até o Gui Santos tinha minutos de rotação principal, atenção, principal do banco, acabou os playoffs para ser o melhor jogador ofensivo da equipa. Grande Jonathan Kuminga. Vamos ver como é que vai ser o mercado, o sign and trade, ou quem vai buscar. Super flag. É o Cooper Flag, exato. É o Nick Harris. Timberwolves, que estão nas finais da conferência, tivemos que esperar algum tempo, lá está, à espera da companhia que chegou de Oklahoma. Um jogo em Thunder, mas que tiveram que ir a jogo 7. Numa série, passando para ti, Bruno, olha, pegando no que estavas a dizer, tivemos jogos competitivos, prolongamento, tudo e mais alguma coisa, mas foi uma série que realmente um pouco louca e os Denver Nuggets a jogar muitas vezes com o coração, não é? E a ter que levar este jogo 7, só que o jogo em Thunder acabaram por neste jogo 7 mostrar a superioridade e até algumas coisas, frescura e também uma boa estratégia para parar o Nikola Jokic, que foi ali o grande Caruso, não é? Sim, Caruso, ali a basezita ali a fazer frente ao Jokic, não é? Primeiro, esta série só foi a jogo 7 porque do outro lado tínhamos o Nikola Jokic. Não haja dúvidas nenhumas quando quando dizem qual é o jogador mais diferencial neste momento da NBA. Eu acho que esta série prova isto mesmo, com todo o respeito com o Luka, com todo o respeito com todos os outros jogadores. Os Denver Nuggets só chegaram onde chegaram, do outro lado tem o Nikola Jokic. Os OKC senti muitas das vezes que estavam a ter dores de principiante. As votações às vezes eram um bocado estranhas, não exploraram muitas vezes o facto de terem um melhor banco de longe que Denver, de poderem jogar de várias maneiras, com dois bigs, com 5-out mesmo, com 5-out, com pick and pop, parece que às vezes estavam ali meio perdidos, às vezes o shape tremeu e fez com que muitas das vezes os jogos onde era preciso, onde podiam acabar com o jogo, do outro lado mostrou-se que quem tinha a bola na mão, as decisões eram menos erráticas que o shape. Contudo, lá está. O Jokic só pode levar os Nuggets até onde é o sobre-humanamente possível. E já não digo humanamente, mas sobre-humanamente possível. Eu, depois destas séries, começo a ter muitas dúvidas dos OKC. Principalmente em jogos como mostraram a NBA Cup, quando mostrou esta playoffs, em que é preciso ir ao clutch time, onde cada ponto, cada posse de bola é importante. E eu não tenho ao início do quarto período uma vantagem de 20-30 pontos. Porque parece que mentalmente eles frisam. Com todo o respeito, parece que não têm lá nenhum Jalen Brunson, como nós aqui falámos e tanto vangloriámos nos Knicks. Com todo o respeito com a minha equipa, o próprio Stephen Curry e outros. Parece que o Shea e o Hartenstein, o Jalen Williams, o Chet, principalmente o Chet e o Jalen Williams, o J-Dub. O Hartenstein menos, porque pronto, é um salvador, faz o trabalho, às vezes consegue posses bolas importantes, mas estes três principalmente. Parece que falta fibra nestas alturas tão importantes e que normalmente não se joga assim um basquetebol tão bonito. É normal que seja mais errático, mas eles erram muito mais do que é suposto. Eles não têm parece a capacidade de olharem para a tomada de decisão
e tomá-la de forma importante. Aquela ideia de que as posses de bolas, quando é ponta acima, ponta abaixo, têm que ir até ao fim do relógio, até aos 24 segundos, para dar cada vez menos tempo ao adversário. É certo que às vezes na NBA parece que fazemos o contrário, que é estamos à espera que o adversário tenha a última posse de bola quando teoricamente é completamente errado este pensamento. E quando do outro lado tens uma equipa como os Minnesota Timberwolves, eu não sei até que ponto vamos ter os OKC tão dominantes como tiveram em toda a época, e a única equipa, se eu não me engano, top 4 a competir neste momento nestas meias finais da NBA. Não tens nenhuma top 4, quando digo isto, primeiro e segundo do Oeste, primeiro e segundo do Oeste. Sim, Ou seja, é a única. Top 4 da NBA. Sim, é a única. Mas é o quê? Exato. E eu, antes de passar para o Rafael, eu concordo com o que tu disseste. Esta série parece que estou a falar bastante da minha opinião pessoal e esfriou-me um bocado no jogo em si, a minha opinião que tenho, pela questão que estavas a falar, que é quando o jogo é levado ao clutch e está ali muito disputado, equilibrado, resultado assim, é como tu dizes, o jogo em si ficam ali apertados, muito apertados, e o ataque não está a cair. E depois houve ali, não só neste jogo 7, em várias situações, por exemplo, os Denver Nuggets davam o triplo completamente aberto, em que tu tinhas quase 5 jogadores ali à volta do pintado, e tinha jogadores do OKC Thunder completamente abertos que depois mandavam o triplo e falhavam. Seja Dort, seja Chet, seja Shea, seja Jalen Williams, mas várias situações. E isso me preocupa, até para falar na questão a seguinte, não é? Que é a antevisão para as finais da conferência contra os Minnesota Timberwolves. E está-me a preocupar um bocadinho. E não esquecer, porque este jogo que Oklahoma City Thunder ganhar os Denver Nuggets com Michael Porter Jr. só com um ombro, Aaron Gordon no jogo 7 só com uma perna, porque ele jogou lesionado. E, embora, atenção, esteve ali, não foi como o Giano Novi, mas esteve ali, mas notava-se que às vezes ali a correr, só corria ali com uma perna, basicamente ali a mancar. E a apanhar também, lá está, os Denver Nuggets, que não tinha banco. Ok, tiveste um grande jogo do Julius Trotter, não é? Aquele jogo 6, mas só foi esse. O Westbrook só teve bem nos primeiros jogos das finais da conferência. É só isso. Mas pronto, já estou a pegar mais na questão de matchup contra os Timberwolves, mas não me convenceu muito. E como tu disseste, há ali inexperiência não só nos jogadores como também no banco. Ali o Mark Daigneault teve ali decisões que, pá, a meu ver, questionáveis, que até a ver, por causa das decisões dele, a equipa perdeu. Mas pronto, Rafa, vou passar para ti, lá está também, se queres acrescentar mais alguma coisa ao que nós tivemos aqui a dizer. Eu não sou nem, acho que nem de perto, tão crítico como vocês são aos OKC. Acho que fazem uma grande série com os Denver. Foi uma grande disputa entre as duas equipas. E as vitórias dos OKC até foram por menos pontos do que as vitórias dos Denver Nuggets. Portanto, mais perto, mais clutch ali. É assim, nem todos os jogadores são ali o clutch, e realmente nos playoffs há ali mais pressão, e há também a outra equipa do outro lado com uma defesa muito mais apertada também. E acho que a série foi bem disputada até ao fim, até de erros parte a parte. Jamal Murray teve momentos de brilhantismo e teve momentos de pronto, não é? Digamos assim. Portanto, eu não sou tão crítico dos Oklahoma City Thunder, até porque são uma equipa que acho que beneficiaram muito deste confronto com os Nuggets. A parte do crescimento, sim, são jovens e responderam, que eu vejo que responderam muito melhor que uns Celtics ou que uns Cavs em jogos próximos. Continuam a responder muito melhor. Tanto que os Oklahoma City Thunder estão na final de conferência, e os outros dois que eu referi, que eram os dois grandes favoritos, não estão. Portanto, não sou tão crítico como vocês. Acho é que é um bocadinho
aquela coisa que se cria destas equipas na fase regular, que iam completamente dizimar durante os playoffs, e chegando aos playoffs, há competitividade. E havendo competitividade, os erros podem surgir, sobretudo em jogos mais próximos. O jogo 7 foi um amasso dos Oklahoma City Thunder aos Denver, e é normal quando uma equipa ganha por tantos pontos afrouxar um bocadinho a porta do ataque e fazer se calhar um settlezinho pelo 3 pontos para gastar mais tempo no relógio e tudo mais. Mas acho que foi este jogo 7 foi um amasso. Nós dissemos até estávamos a falar, foi toda a gente estava à espera de um jogo 7 até à última, e foi um jogo 7 até à última vai do intervalo, terceiro período, né? Foi um bocado não foi aquilo que nós esperávamos, mas foi um bom duelo. Acho que entre o Jokic e o Shea, acho que foi um grande duelo, e acho que é uma grande vitória desta série. Para uma prova de fogo que finalmente os Oklahoma City Thunder conseguem passá-la, mas vão agora enfrentar uns Timberwolves que também estão com a corda toda, né? Uh, e acho que vai ser uma série também bastante interessante, e acho que há ali potencial para termos estas finais de conferência das duas conferências dar para 14 jogos, portanto 7 de um lado, 7 do outro. Já agora, Rafael, aproveita se quiseres continuar e fazer essa análise, digamos, desse matchup. Sim, eu estava a pensar nisso, obviamente quando ia pensando, e uma coisa que nós temos dito sempre dos Timberwolves é a presença interior e a força ali do jogador, do Julius Randle, do Edwards, do próprio Rudy Gobert. E olhas para a equipa do Oklahoma City Thunder, apesar de se calhar poderem não serem jogadores diferentes, tanto o Randle como o Gobert têm do lado têm em OKC jogadores que podem jogar diretamente com eles. O Hartenstein, que é um bom defensor, um defensor chato e físico, e o Chet, apesar de não estar ao nível acho que ainda não está ao nível do Gobert, é um jogador que pode dar ali o trabalho. E depois o Anthony Edwards é sempre aquele, é um craque, mas há do outro lado jogadores que também conseguem ser físicos. O Dort, por exemplo, se quiser, se lhe apetecer ali, consegue ser físico. Não estou a dizer que vai ser ao mesmo nível, não é? Mas acho que conseguem, no Oklahoma City até conseguem ter jogadores mais equiparados ao físico que os Minnesota vão impor no jogo. Vai ser um bocadinho como o Bruno falou dos Pacers e dos Knicks, uma velocidade de uma equipa e a lentidão e a força da outra. Vai ser ali um bocadinho um duelo que pode ser bastante interessante. Mas mesmo assim, acho que o Oklahoma tem jogadores que podem igualar ou tentar igualar a fisicalidade dos Timberwolves. E é por isso é que eu acho que não vai ser, como eu disse, na série com os Golden State Warriors, que os Golden State Warriors iam passar mal com essa parte mais física dos Timberwolves. Acho que aqui podem estar em vantagem na mesma, mas não vai ser uma vantagem tão grande nesse capítulo. Até porque depois defensivamente tem que conseguir parar ali o Shea, o Jalen e o Williams também. Acho que vai, mas como disse, acho que vai ser mais um jogo 7 de equipas mais uma série bastante definida. Bruno, já mencionaste ali um bocadinho, mas o que é que tens a dizer também este confronto entre Minnesota contra os OKC? É assim, a minha pick para vencer, neste momento, vencer o título é Minnesota Timberwolves. E não é por terem vencido os meus Warriors. Não sou assim tão paternalista em relação a uma equipa. Vencer um grande cominga, pá. Não falem do cominga, ok. Há certas coisas, há certos assuntos que vocês sabem que são tabu para mim. Bronny James. Mas Laker Nation. Mas o que é que eu acho que vai ter desta série? É se finalmente os OKC são tudo o que prometem ou não. Eu acho que vai haver muitos jogos que vão ser disputados até a última posse de bola. Vai haver jogos, como já existiu nestes playoffs, em que o AS vai ser
o Rudy Gobert. Vai haver jogos em que o Rudy Gobert vai ser não vai ser efetivo. Vai haver jogos em que se calhar o grande das vai ser o Dort, outros vai ser o Caruso, outros que. Ou seja, os role players vão ter aqui um papel extremamente importante. E não parece que vai ter aqui propriamente uma batalha de titãs entre as duas estrelas que estão-se a afirmar como o futuro da NBA. Honestamente. Lá está. Eu dou aqui algum favoritismo aos Timberwolves porque é mal dizer isto, mas parece-me que o Anthony Edwards tem mais um killing interessante que o Shea Futures, que o SJ. E isso pode ser muito importante quando estamos a falar numa meia final de conferência. Tu teres aquele killing instant, aquele cutthroat, e principalmente, e vocês vão perceber o que eu vou dizer, principalmente naqueles jogos em que vocês estão a ganhar muito, por muito, e tu ao mesmo tempo estás, faço a expressão, mas ainda a enterrar mais o adversário, não propriamente por uma questão de show-off, mas mais para destruir tudo o que é a moral. Intimidar. Exatamente, intimidar a moral do adversário. Parece-me que o Anthony Edwards tem mais disso. E isso pode ser importante. Sim, o Anthony Edwards foi a pessoa que foi passear em Los Angeles para ganhar aos Lakers, não é? Um bocadinho. Sim. Antes só de avançares e concluíres, dar uma nota que temos aqui duas equipas na final de conferência, cada uma, do Este e Oeste, que fizeram uma troca entre elas e acho que é uma das maiores win-win trades que me lembro. É verdade. Os Timberwolves têm o Julius Randle e estão na final de conferência, e os Knicks com o Karl Anthony Towns estão na final de conferência também. Os Timberwolves repetem, portanto não ficaram piores. Há quem diga que ficaram melhores até. E os Knicks, ninguém diz que eles ficaram piores, ficaram melhores também. Estão na final de conferência. Que deixa de ser interessante. Não, isto é assim. Equipas que uma já não é campeã desde a junção com a ABA e as outras três ainda não foram. Sim. Podemos ter. O jogo em si é tal cena. Se não ligarmos aos Seattle Supersonics. Até porque vai voltar o Seattle Supersonics. Não é a mesma coisa. Sim. Cirilo, estamos aqui dois, não. Mas pronto, sim, tem razão, atenção. Ainda por cima vamos ter o regresso deles à partida daqui a uns aninhos. Graças a Deus, das melhores camisolas sempre. Mas sim, o sétimo campeão diferente já agora. Isto, meu Deus, não é? Isto é claramente a mostrar que a Liga é realmente um caso de paridade, não é? Em que já está, o Bruno já falou na questão dos finalistas, dos semifinalistas que não foram campeões, só os Knicks é que foram, dos três. Os Timberwolves, se forem à final, vai ser a primeira vez na história deles, que foram, os OKC já foram, na altura do Kevin Durant, James Harden, Westbrook e por aí fora, e os Pacers também já foram, foi em 2000, na altura, na era do Reggie Miller. Os Knicks foram um ano antes, não foi, Rafael? 99, não é? Antes, foi na tal cena do 8º lugar, não é? Que passaram para exatamente, as finais da NBA. Isto estou a dizer a última vez, atenção que foram. Eu creio... Às finais, atenção, 2000, sim, eu não sei se... Eu acho que é 2000. 2000 é Pacers, depois 2001 é os Sixers, com o Allen Iverson. Mas é isso. Sobre a troca do Cat e do Randall. Meus amigos, Timberwolves e Knicks na final para discutir isso. Para discutir quem é que agora é o vencedor. É isso, meus amigos. Eles têm que ir para a final para discutir quem é que ganha realmente a troca. Mas pronto, maltinha. Regressamos então para a semana. Lá está, para fazer o ponto de situação destas finais da conferência. Grande abraço a todos e até para a semana. Fiquem bem.